Não compre cripto se você não quiser mudar de vida. Por que, Luiz? Eu vou falar pra você porque não compensa ficar de fora das criptomoedas, tá? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então eu vou trazer aqui pelo menos 5 pontos essenciais para tentar te convencer de que ficar de fora dessa não é uma opção, tá bom? Número 1, potencial de altos retornos. Com cripto a gente só precisa de pouco para ganhar muito. Como assim, Luísa? Assim como a gente tem um risco elevado, né, no padrão NAT, por exemplo, cripto só perde para empreender e eu concordo com ela. Cripto tem muito risco, mas também altos retornos. Então vou dar um exemplo bem prático para vocês. No último ano aí, o Bitcoin chegou a ser negociado na casa dos 15, 20 mil dólares e hoje está custando mais de 100 mil dólares. Então a gente teve, numa janela aí de tempo de 2 anos no máximo, mais de 500% de valorização só no Bitcoin. Solana, que é uma criptomoeda do top 5, muito consolidada do mercado, chegou a bater a casa dos 8, 10 dólares e hoje é negociada a quase 200 dólares. Uau! A exponencialidade desse mercado te dá uma pitada de risco que vale a pena correr. Então, tu colocar 5%, 10% do teu portfólio, talvez não faça tanta diferença assim para você em relação ao seu trabalho, ao que você pode conquistar novamente com muito suor, mas investindo em cripto pode virar muita coisa. Muitas vezes eu sei que é muito difícil conquistar, tá? Então, muitas vezes com muito trabalho duro, a gente consegue reconquistar esse valor se acontece alguma coisa e esse risco que você correu para investir na criptomoeda talvez não tenha acontecido. Mas com o passar do tempo, a gente consegue ver que cripto já é uma realidade. Então, cada vez mais que o tempo passa, o risco diminui de investir. Então, colocar esse valor ali, colocar 500 reais, R$1.000, para que isso se transforme em um valor que começa a fazer diferença no nosso bolso, vale mais a pena do que não investir. Às vezes a gente gasta isso ao longo do ano com tanta besteira. Então, por isso que eu bato na tecla de que pelo menos um pezinho você tem que molhar, um negocinho você tem que colocar. Na rotina da vida, gasta 10, 20, 30 todo dia no final do mês, nem sente que gastou 200, 300 reais com besteira. Verdade. Imagina se toda semana tu compra 10, 15, 20, 30 reais de Bitcoin ou altcoins, que para mim também são muito importantes. Altcoins, para quem não sabe, são criptos alternativas ao Bitcoin e que também vem se destacando ao longo dos últimos anos aí. Acho que nos últimos 4 anos a gente está vendo muita exponencialidade das altcoins. O Bitcoin está começando a ficar mais lateral. E aí essa busca por 5, 10, 20 vezes num altcoin se torna muito mais factível do que no Bitcoin, que já é um ativo onde os grandes investidores começaram a olhar, então ele fica menos volátil, ou seja, varia menos. Ainda assim varia muito, né, para quem está acostumado com renda fixa e até bolsa, mas ele varia muito menos frente às altcoins, que podem cair 20%, 30% no dia. Então, existe essa grande volatilidade, ou seja, essa grande variação de preço. Ponto 2 é uma tese que eu acredito, que é a tese do Bitcoin ser proteção contra a inflação. Se vocês olharem o gráfico da inflação brasileira versus o Bitcoin, vocês vão ver que o real só se desvaloriza ao longo do tempo, frente às grandes moedas do mundo, frente a tudo que a gente tem como poder de compra. Tudo no supermercado de vocês fica mais caro. Mas se a gente for comparar aqui, comprando um carro em Bitcoin, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos comprar um Fiat Uno. 10 anos atrás, sei lá, os 30 mil reais a gente comprava um Fiat Uno. Hoje em dia, acho que um carro zero não custa menos de 70 mil reais. Quando você fala esse preço em Bitcoin, há 10 anos você comprava um Fiat Uno com 1 ou 2 Bitcoins, talvez 3, 4 no máximo. Hoje eu acho que você precisa de Bitcoin acotado a 100 mil dólares, 500 mil reais, vamos arredondar, você precisa de 0,0001 Bitcoin aproximadamente para comprar. Vou pagar com Bitcoin. Então é um ativo deflacionário e que a gente acredita muito como moeda de troca para que a gente resolva esse problema de inflação que não existe só no Brasil, mas no mundo, né? El Salvador adotou as reservas em Bitcoin e é um país que está começando a evoluir. Então é uma tese que eu particularmente gosto bastante e eu queria apresentar
para vocês. Imagina se ela se consolida em países como Venezuela, Argentina, resolvendo de fato esses problemas de inflação. Ponto 3 é a descentralização. Na descentralização, você consegue negociar Bitcoin entre pessoas em qualquer lugar do mundo sem um intermediário central. Então você consegue ter essa fronteira geográfica quebrada, fazendo com que a popularização só cresça. E aí a adoção do Bitcoin, como vocês viram nos últimos... Não quero nem falar desde a criação, mas nos últimos 5 anos aí, se vocês olharem um gráfico de adoção, a gente saiu, fazendo comparação só no Brasil, existem mais investidores de cripto do que na própria Bolsa brasileira. O Brasil é o 5º país com mais usuários de criptomoedas e só crescendo cada vez mais. As fronteiras, elas são quebradas nesse mercado, então a valorização também não se trata somente de investidores brasileiros, mas investidores mundiais. Então tem investimento em dólar, tem investimento em euro. A valorização disso, se vocês olharem um track do último ano, o Bitcoin subiu mais de 150%. Tracking é o histórico do Bitcoin, tá, gente? Quando vocês observarem essa questão de valorização do Bitcoin, não existe, na verdade, essa geolocalização. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a adoção ela é muito mais rápida do que se ela tivesse fronteira geográfica. Então, quando eu falo de descentralização, é justamente essa curva de demanda aumentando, o mundo todo atrás do Bitcoin e a oferta diminuindo. Quem não lembra, o Bitcoin a cada ano fica mais escasso. Quanto mais demanda a gente tem, menos oferta, o preço tende a subir. E indo nessa linha, eu vou te apresentar a 4ª vantagem de investir em cripto, que são as transações de baixo custo. Para a gente fazer uma transferência hoje, a gente precisa pagar IOF, a gente precisa usar TransferWise ou qualquer outro modelo ali de envio, de remessa, e a gente paga várias taxinhas. Bitcoin não, Bitcoin você só paga a taxa de pessoa para pessoa, a taxa do próprio Bitcoin e em Bitcoin na rede, que é muito mais barato e em poucos segundos o Bitcoin está do outro lado do mundo. Então, seguindo essa linha de descentralização e adoção, essa transação mais eficiente faz com que todo o ecossistema funcione de maneira mais eficiente, trazendo mais escalabilidade, ou seja, mais crescimento para o Bitcoin, fazendo com que a valorização ela fique cada vez mais iminente. Lu, tu imagina o Bitcoin a $1 milhão um dia? Com toda certeza. Ai, arrepiei. Se a gente conseguir adotar a tese da moeda de troca e a tese da reserva de valor do Bitcoin, porque ele tem quase as mesmas propriedades do ouro, na verdade ele é mais escasso que o ouro, porque só são 21 milhões que serão minerados até 2140. Então é importante a gente saber que essa tese de escassez vai fazer com que o Bitcoin possa chegar um dia aí a $1 milhão, que é o meu grande sonho. E $1 milhão, Lu? Eu acredito que ainda nesse ciclo a gente possa ver o Bitcoin a $1 milhão, sim. E a última tese, não menos importante, é a inovação. Da década de 90 para cá, a gente teve a maior inovação, que se chama internet. E se a gente comparar a tese de adoção da internet com a tese de adoção do Bitcoin, a comparação é que a gente estaria em 97 para a época da internet. Lembra quando a gente teve aquela adoção em massa da internet de escada para banda larga? A gente está nesse momento do Bitcoin. Então, quando a gente quebrar essa barreira do acesso, vai ser igual a internet. Do dia para a noite vai estar todo mundo só utilizando isso. Então, gente, essa barreira da inovação já está quase sendo quebrada. Esse murozinho de Berlim a gente está batendo, já ele tomba, tá? E quando ele tombar, vocês vão ver o que vai acontecer. E eu falo para vocês que estão aqui no canal, quem chega primeiro bebe água limpa. Então começa a entender esse mercado. Dia 19 de janeiro eu vou dar uma aula gratuita do que vem depois do Bitcoin. Vou falar sobre 3 criptomoedas super interessantes. Fica meu convite, às 20 horas eu aguardo vocês. Aulão gratuito, o que vem depois do Bitcoin. Combinado? Combinado. Não esquece de deixar o like, comentar aqui se vocês já investem em Bitcoin e qual é a sua maior barreira para investir em criptomoedas se você ainda investe. Grande beijo e até a próxima!